Oi pessoal, meu nome é Gabriel da Escócia e eu estou apresentando aqui a entrevista do Mundo do Campus. Dessa vez nós vamos entrevistar a professora aqui da Universidade de Fortaleza, Alessandra Oliveira. Ela é um grande nome, tanto na questão da educação, como na pesquisa, como na inovação. Tudo bem, professora? Como você está? Estou bem, muito obrigada pelo convite, sempre legal conversar com vocês. Minha primeira pergunta, professora, é como você se sente tendo sido da primeira turma de jornalismo aqui da Unifor? Então, é um orgulho ter participado, dessa turma, que é uma turma muito bacana. Até hoje, as meninas da primeira turma, são as minhas melhores amigas. A gente troca muita ideia sobre o jornalismo, sobre o mercado. Então, acho que a gente viu que fez história e eu acho bacana isso, porque depois a Unifor formou tantos profissionais super importantes, super competentes. E a Unifor acredita no profissional que forma, tanto que depois me contratou para ser professora. O que a sua formação em jornalismo complementou assim na sua jornada de vida? Muito, Eu sempre quis, foi a minha primeira opção. Eu muito novinha, com 12, 13 anos, eu já sabia que queria ser jornalista. Eu tinha um jornalzinho do Grêmio, eu era do Grêmio, da minha escola, e a gente começou a editar o jornal e poxa, eu quero fazer isso, eu quero apurar informação, eu quero trabalhar com texto, sempre gostei muito de texto, gostei muito de escrever. Eu fui uma criança tímida, mas ao mesmo tempo eu gostava de me desafiar. Então eu encontrei no jornalismo um campo interessante para me desafiar, me sinto segura porque a gente tem as técnicas, de como é que a gente vai se posicionar na frente das câmeras, de como é que a gente vai falar. E isso tudo me ajudou ao longo da minha vida. Eu acho que o jornalismo, ele faz parte da minha trajetória de vida, eu sou apaixonada pelo jornalismo. Depois me encontrei mais ainda no jornalismo cultural, na produção literária e acho que tudo dialoga, A gente realmente consegue entender como é que o jornalismo, por ser uma formação também generalista, te ajuda a trazer uma percepção de mundo mais ampla, a olhar os detalhes, olhar as injustiças também e tentar, de certa forma, contribuir para a sociedade. Então, acho que eu levo também como estilo de vida, eu acho, o jornalismo. O que motivou você a seguir a carreira como docente? Pois é, quando eu entrei aqui no curso de jornalismo, eu me identifiquei muito com alguns professores. Uma, inclusive, está aqui hoje, a minha colega, que é a Kátia, professora Catinha, Nossa querida professora Andréa, Edgar Patrício, Cida de Souza, enfim, alguns professores que eu realmente me identifiquei muito, gostei muito do rádio também e comecei a me ver naquelas pessoas que conseguiam, além de fazer uma reflexão teórica sobre o campo da comunicação e do jornalismo, também desenvolver produtos. E me interessou essa relação, essa possibilidade de diálogo e comecei a ver que poderia ser professora, que ser professora é ser comunicadora, é saber ouvir, é conseguir dialogar, construir pontos de comunicação. E comecei a investir nisso, me apaixonei pelo Paulo Freire. Conheci o Paulo Freire numa disciplina que eu fiz com a Ana Paula Farias, que eu acho que vocês ainda fazem, que é a disciplina de comunicação comunitária. Também trabalhei numa ONG que trabalhava com comunicação e educação. E aí encontrei no Paulo Freire essa interseção entre a educação e a comunicação. E eu, olha, é aí que eu quero também atuar. E investi nisso, fui fazer um mestrado, depois o doutorado na área de educação, e eu acho que eu me encontro muito nesse espaço entre a comunicação e a educação. Me realizo bastante na docência também. E além da sala de aula, você tem um projeto de pesquisa e extensão, o LAMB, e eu queria saber um pouco mais sobre ele, assim, para quem não conhece essas iniciativas, o que é que a gente faz lá? Sim, o LAMB é o Laboratório de Artes, Memória Gráfica e Biograficidade. É um grupo de pesquisa registrado no CNPq. A gente está funcionando há cerca de 6 meses, mas a gente já começou a desenvolver algumas pesquisas na área de comunicação, arte e cidade. Ele é aberto à participação de qualquer pessoa, de qualquer curso. A gente gosta muito dessa interdisciplinaridade, de dialogar com diferentes áreas. Então, temos estudantes do curso de jornalismo, publicidade e propaganda, design, até comércio exterior, já vamos procurar. Então, acho que é um espaço interessante para a gente discutir a cidade como um campo comunicacional, produzir também conhecimento científico, porque me interessa demais esse ambiente da pesquisa. Me interessa muito também falar sobre arte, arte urbana, sobre cidade.
e entender como é que só de estarmos na rua a gente está comunicando também. Então, corpo como comunicação, a cidade, os grafites, a arte, as intervenções urbanas. É esse o campo que a gente estuda lá no LAMB e a gente produz muita coisa também. Por isso que sim, o LAMB é um projeto de pesquisa, mas também tem um pezinho lá na extensão, porque a gente tem oficinas no LAMB. No próximo ano, que Fortaleza faz 300 anos, a gente vai ter uma programação super bacana, super interessante, para discutir, problematizar a cidade e perceber como é que a nossa área da comunicação pode contribuir para esse debate. Nessa sua carreira de professora, qual foi o maior desafio que você enfrentou? São tantos, mas talvez o período da pandemia tenha sido bem desafiante. Eu adoro tecnologia também, então eu curto essa história de falar nas câmeras. Para mim, eu consegui desenvolver isso, acho que é tranquilo. E aí mas eu gosto muito do contato, de conversar com vocês, de dialogar, do debate. Eu gosto de, quando eu vou para a sala de aula, eu coloco os meus alunos sempre em círculo, nunca coloco assim um atrás do outro. Eu quero realmente esse espaço de debate. E aí quando eu via só as bolinhas lá no espaço virtual, e nem sempre é um espaço convidativo para o diálogo, para o debate, eu achei bem desafiante. Aí eu comecei a fazer as minhas aulas em formato de podcast. Eu começava, bom dia, estamos começando a aula da professora Ale Oliveira, e tentava trazer um pouco essa linguagem da comunicação e do podcast, da música. Aí eu botava os alunos para pedir música, qual é a música que você vai escolher hoje, para trazer também um pouco de leveza para um momento que estava sendo tão difícil, né, para todo mundo, que estava precisando ficar em casa, algumas pessoas passando por situações de saúde. Então, acho que eu aprendi muito e resolvi utilizar muito do que eu conhecia no jornalismo. Eu ali era uma professora jornalista, jornalista professora, para conseguir criar estratégias pedagógicas também para que aquele espaço fosse interessante e a gente conseguisse promover algum diálogo. Qual você acha que é o papel da universidade na formação desse cidadão crítico e reflexivo? A universidade, ela precisa estar sempre com um olhar também para fora. A gente está no campus lindo, maravilhoso, produzimos muito conhecimento aqui dentro, mas a gente também precisa olhar o nosso entorno, né? Entender qual é a contribuição que a gente pode dar para a sociedade. E eu acho que a Universidade de Fortaleza vem fazendo isso por meio do seu tripé, que é o ensino, pesquisa e extensão. A gente tem que estar na sala de aula, desenvolvendo conhecimento junto com vocês, entender que vocês não estão ali para consumir conteúdos, mas para desenvolver competências, para dialogar e ampliar a visão de mundo. Mas a gente tem que entender que a gente tem um compromisso social, que a gente está aqui também para, principalmente quando a gente está falando do curso de jornalismo, a gente está aqui para perceber o que é de interesse público e que precisa ser debatido. Então a gente precisa trazer isso para a sala de aula, mas a gente precisa levar essa sala de aula para a cidade, para o mundo, e a gente faz isso por meio desse tripé ensino, pesquisa e extensão. A TV Unifor é uma forma de fazer isso, porque ela é um projeto extensionista, dialoga com a sociedade. Os projetos de pesquisa como o LAMB, eles também proporcionam isso, participação em congressos. Então é esse olhar mesmo para esse mundo que se abre quando a gente está no ambiente universitário, que é totalmente diferente da gente fazer um curso em um espaço que não seja um espaço universitário. A universidade promove essa visão também holística e esse contato com o mundo que eu acho que é tão importante. E professora, como você concilia a sua vida pessoal com a profissional? Eu costumo dizer que eu não consigo conciliar. Gabriel, depois de ser mãe, principalmente do meu segundo filho, eu acho que eu não dou conta mesmo. O que eu estou tentando fazer na vida é aceitar. Aceitar que eu não dou conta de tudo, que eu tenho muito mais coisa para fazer do que eu consigo, que eu tenho muitos planos, que alguns eu consigo realizar hoje, outros não. Eu tento me organizar, eu não sou uma pessoa assim tão organizada, eu sou muito do caos. Então eu tento me organizar para que eu consiga dar conta daquilo que eu preciso dar conta, né, da minha sala de aula, de trazer coisas novas, mas eu sou a pessoa também da mudança. Então todo semestre eu estou tentando trazer coisas novas e isso me gera muito trabalho. Só que ao mesmo tempo me gera muito prazer. Então, para tentar trazer uma resposta, eu acho que eu procuro
que tudo que eu faço faça sentido para mim, para os meus estudantes, para os alunos que passam por mim e que isso esteja conectado também com minha vida pessoal. Então eu acho que eu não divido assim tão bem nas caixinhas. A Alessandra, jornalista, professora, mãe, pesquisadora, eu misturo essas caixas. E eu acho que venham conseguindo fazer isso e venham conseguindo ser feliz nessa trajetória, mesmo não dando conta de tudo. E minha última pergunta é, para quem quer seguir carreira como docente, que conselho você daria? Fazer mestrado. O primeiro conselho. Publicar, saber que a gente divide as coisas, né, em caixinhas, fala que uma coisa é carreira acadêmica, outra coisa é a carreira voltada para o mercado, mas essas caixinhas somos nós que criamos, a gente precisa entender que a gente pode muito bem desenvolver uma carreira acadêmica, fazer mestrado e mesmo assim trabalhar em redação, estar em jornais e tentar experimentar tudo. Então acho que é tentar trazer esse olhar que eu acho que é o olhar do jornalista, que também tem que ser o olhar do pesquisador. O olhar de primeira vez, ser uma pessoa curiosa, tentar ir lá no contexto, não ficar na superficialidade, mergulhar a fundo nos temas, tentar trazer uma visão mais aprofundada, que eu acho que esse vai ser o papel do jornalista, porque essa visão mais superficial da notícia, a gente sabe que hoje com os recursos de inteligência artificial a gente vai ter mais facilmente, mas esse olhar crítico, apurado, esse olhar que traz uma análise a partir da experiência, a partir também da forma como a gente consegue dialogar com as outras pessoas, ouvir as outras pessoas, que são todas habilidades que eu acho que o jornalista precisa ter e que o pesquisador também precisa ter. E para você ser professor, você precisa desenvolver isso. Essa empatia também, né, de olhar para o outro, olhar para o estudante e entender que você é um colega. Então, para mim, eu não faço essa diferenciação entre o estudante ali num canto e o professor no outro. Eu acho que nós temos responsabilidades diferentes dentro de um ambiente de sala de aula, mas eu olho para vocês como colegas, como pessoas que dialogam comigo de igual para igual e que vão trazer coisas que estão aí no cotidiano de vocês e que eu não sei, e ao mesmo tempo eu vou fazer a mesma coisa. Então é ter esse olhar para o outro, essa empatia e ter também humildade de reconhecer que estamos sempre no processo de aprendizagem. Que bom que isso acontece. Maravilha, professora. Muito obrigado aqui pela sua presença, compartilhar sua história e sua visão de mundo. A nossa entrevista fica por aqui. O Mundo no Campus também. E até a próxima!